Olhando aqui. Beleza, agora vai funcionar. Gente, então vamos lá. Vamos falar exclusivamente agora da chamada Revolução Russa. Gente, a Rússia, na época, era o maior país do mundo. Então veja que era um país, né, de importância expressiva dentro do contexto europeu, tá? Ok. Então, gente, era um país de importância expressiva. A Rússia tinha em torno de 20 milhões de quilômetros quadrados, né? Tinha em torno de 20 milhões de quilômetros quadrados e, e também tinha uma população de quase 180 milhões de habitantes. Portanto, gente, era um grande império, né? Se você for olhar as fronteiras que a Rússia dominava, ela praticamente pegava, né, a parte oriental da Europa, basicamente toda era a Rússia. Só que tinha um grande problema, pessoal. A Rússia, né, era um país que era desorganizado, era mal estruturado. Por exemplo, gente, a Inglaterra, a França, Holanda, Bélgica, né, já estavam industrializadas, ó, há séculos. A Inglaterra começou a industrializar por volta de 1750 e a França foi atrás, né? A França foi atrás. Gente, só que a Rússia, ela não conseguiu seguir nesse processo de industrialização. Então a Rússia foi ficando para trás. Gente, se a Rússia não industrializava, as cidades russas não atraíam pessoas. Portanto, a urbanização russa, ela não se desenvolveu. Resultado, gente, chegou um momento que no final para o início do século XX, né, ou seja, em pleno imperialismo, a Rússia, 85% da população morava na zona rural. Ô, gente, esse cara que mora na zona rural, ele vive como? Explorado, né? Explorado pelos latifundiários, tá certo? Então, os latifundiários russos exploravam esse camponês. E o problema maior ainda, gente, dentro da Rússia, ainda tinha resquícios do feudalismo. Pessoal, o feudalismo começou a declinar na Europa lá do século XIII para o século XIV. Os países europeus, as grandes nações europeias, como Inglaterra, França, até Portugal, que é um país, vamos dizer assim, atrasado, né, dentro da Europa, Espanha, já não eram mais países feudais. Gente, dentro da Rússia, ainda tinha resquício do feudalismo. Pessoal, então a Rússia, ela caminhava meio que pela contramão da história da Europa. O que eu chamo de contramão? Enquanto os países europeus viviam uma intensa industrialização, viviam um intenso êxodo rural, todo dia novas pessoas saindo do campo para entrarem nas cidades, né? Automaticamente, na Rússia, era o contrário. O mínimo de pessoas que largavam o campo para entrarem nas cidades. Gente, e aí tinha mais um problema. Tinha uma grande dinastia na Rússia chamada de Romanov. Gente, essa dinastia do Romanov, eles dominavam há séculos a política russa. É um grande problema? Nem tanto. O grande problema, pessoal, é que a dinastia Romanov, né, que fortalece o czar na Rússia, czar é rei, né? Czar é rei. O rei russo era chamado de czar. Alguns autores falam que o correto é czar. A pronúncia correta é czar, né? Mas é mais comum a gente falar czar, então eu vou citar czar aqui, mas alguns falam czar, ok? Gente, então o czar era o rei. Qual era o grande problema? O problema não era exatamente serem os Romanovs. O problema era a ideologia seguida pelos Romanovs. Ô, gente, qual era a ideologia nesse momento monárquica indesejada na Europa, que inclusive ia de desencontro com as ideias iluministas? Quem pode me dizer aí? Qual ideologia que era exatamente, Sofia? Era a ideologia absolutista. Ô, gente, para quem não se lembra, o absolutismo, pessoal, era um grande problema. Por quê? Porque no absolutismo, o poder do rei vem de quem? De Deus. Como é que chama essa teoria, pessoal? E como é que chama o filósofo que criou essa teoria?
Teoria do direito divino. Alguém lembra do nome do filósofo? B de Bíblia. B de Bíblia. Filósofo absolutista que criou a teoria do direito divino. Alguém lembra? Jacques Bossuet, exatamente, né? Jacques Bossuet. Então, o Jacques Bossuet, assim que escreve. Então, o Jacques Bossuet, pessoal, foi o cara que criou essa teoria. E os reis da Rússia ainda viviam, né, baseados nessa teoria. Dessa forma, então, gente, desenvolveu na Rússia um governo autocrático. O que é um governo autocrático? Gente, auto voltado para si mesmo. Cratia é poder, né? Ou seja, é um governo, é um alto poder de si mesmo. Isso é um governo autocrático. O que é isso, né? Trocando em miúdos? É um governo, gente, cujas decisões são tomadas pelo próprio rei. Então, uma monarquia autocrática, quem toma todas as decisões, quem define tudo é o rei. Ou seja, ninguém vai contra a autonomia desse rei. Gente, ou seja, em pleno auge das ideias iluministas, porque as ideias iluministas foram criadas no século XVIII, né? Elas entraram no século XIX e elas foram tomando corpo. Na verdade, Rafael, a ideia maior é que é assim, a cidade não era atrativa, certo? As cidades russas eram cidades mal organizadas e outra coisa, o cara era acostumado a trabalhar no campo. Se ele fosse para a cidade, ele ia fazer o que lá? Não é? Ou seja, não era atrativa, porque as indústrias que estavam surgindo, né, ainda não eram indústrias que surgiram, assim, por exemplo, uma oportunidade de mudar de vida. Então o cara não tinha atração para ir para a cidade. Não quer dizer que ninguém ia. Ia, sempre tinha alguém saindo do campo para a cidade, mas uma massa de trabalhadores não ia. Por quê? Porque a cidade não era atrativa. Só que essa situação vai começar a mudar a partir de mais ou menos 1890, que eu vou explicar aqui para vocês, tá certo? Então, na verdade, a cidade não era atrativa, esse é o motivo. Por isso que muita gente não saía, né? Você não vai simplesmente sair, Montes Claros está ruim para você, né? Então eu vou embora para, sei lá, para Juiz de Fora, que é uma cidade que dizem que é muito boa, é tipo uma Rio de Janeiro da vida, porém menos violenta, né? Então, assim, automaticamente você não vai sair daqui do nada para ir para lá. Fazer o quê? Né? De que maneira? Então, tem que ter, sim, um motivo, né, real para a pessoa sair. E um dos motivos que mais provocam êxodo rural, gente, é a industrialização, né? É a industrialização. Ou então, quando o cara é forçado, né? Na Inglaterra, por exemplo, muitos trabalhadores foram forçados. Como é que chama esse processo aí, gente? Onde o trabalhador foi obrigado, o camponês foi obrigado a largar o campo e virar mão de obra barata na cidade. Quem lembra disso aí? Não tem nada assim diretamente ligado a isso, mas eu me lembrei do exemplo aqui. Como é que chama a política lá? Quem responde aí? Exatamente, política dos cercamentos, né? Não vou entrar em detalhes disso agora, que não é o assunto, mas depois, se alguém quiser saber, é só me mandar no privado aqui, que eu responderei, explicarei novamente o que é cercamento. Gente, então, nesse contexto, começaram a fermentar as ideias russas, ok? As ideias socialistas dentro da Rússia. Pessoal, eu quis fazer aqui um apanhadão geral, só para a gente pegar mais ou menos, quem não se lembrava, pegar mais ou menos o que está vivendo a Rússia, tá bom? Essa matéria, a gente começa aí na página 21 do livro 2, tá? Então, é o capítulo 5 da frente A, né? No livro, começa na página 21. É uma matéria curta, tá bom? Que vai até aí a página 34. Então, vai até a página 34. Então, essa matéria no livro vai da 21 até a 34. É o capítulo 5 da frente A. Beleza? Gente, eu vou jogar aqui na tela um slide aqui, tá bom? Não vou seguir muito tempo no slide,
tá? Eu sei que é chato pra caramba ficar olhando slide, tá? Então, não vou seguir muito aqui. E aí, essa aula aqui, se Deus quiser, eu vou acabá-la na hora certinha. Não vou passar. E quando tiver faltando um tempo aí, eu paro para fazer a chamada e a gente encerra essa aula, tá? Gente, já tem aqui alguém que quer perguntar alguma coisa? Inclusive, o slide que eu vou mostrar agora, uma parte Como assim não vai ter slide? Não entendi sua pergunta, Maria Eduarda. Ah, tá. Eu quis dizer no sentido de não seguir, no sentido assim, de ficar um slide, outro, aquele negócio. Sabe? Eu quis dizer nesse sentido. Ficar só passando slide. Eu quis dizer, foi nesse sentido aqui. Tá bom? Eu falo seguir é ficar um tempão, tipo 30, 40 minutos, não dá tempo mais de ficar 40 minutos, já são 7h35, né? Eu quis dizer nesse sentido. Beleza? Porque o pessoal já foi meu aluno e não aguenta mais. Eu junto com o slide. Então vamos lá. Só esperar um segundinho aí, que vai aparecer para vocês aí. Gente, lembrando que quando tá o slide, eu não consigo ver o chat, tá? Quando tá o slide na tela aqui, eu não consigo visualizar o chat, ok? Só para... Porque se alguém mandar alguma coisa no chat, pode até mandar, e aí, quem não tem mic ou não quer falar no mic, se alguém mandar alguma coisa, alguma pergunta, eu gostaria que alguém que tem mais franqueza para falar no mic aí, me passasse a pergunta, para a gente interagir aqui. Gente, só tira uma dúvida minha aqui. Aqui tá o slide. Quando eu faço isso aqui, vocês me veem? Sim ou não, gente? Acho que vai aparecer para vocês aí agora. Ok. Ó, aqui aparece o slide. Vocês não me veem. Aqui para mim tá mostrando o slide. Não me veem. Agora vê. Se eu ficar mesclando Oi, sem Vani, slide, quando você coloca o áudio não, o slide, aparece você também, viu? Só não quando aparece eu pra você, coloco o eu acho. slide, o que acontece? Aparece você ainda, só que eu acho que Sua só não câmera pra continua você. gravando, Ivas. Ah, entendi, A entendi. gente vê pela É câmera que, mesmo. é que para mim, quando eu colocava o slide, vocês não me viam mais, não. Então, continua vendo? Sim. Sim. Achei que não via, não. Ah, tranquilo, então. Então, vamos lá. Aqui, gente, esse slide, vou até puxar, vou deixar assim. Aqui é a Revolução Russa de 1917, né? E aqui é só a bandeira que eles usaram, porque depois da Revolução Russa, eu gosto de colocar isso aqui, porque às vezes tem questões que citam essa questão da bandeira, né? Então, essa é a bandeira que eles usaram até 1917, e após a União Soviética, foi criada a bandeira que tem aquela machadinha e aquele martelozinho lá, que eu acho que todo mundo conhece, tá bom? Gente, então, eu já falei disso aqui, né? Então eu não vou ficar lendo, explicando isso aqui de novo, eu vou só fortalecer o que eu não havia falado. Então a Rússia, quais os antecedentes que levaram a Rússia à Revolução em 1917? Primeira coisa, resquícios do feudalismo, né? Ou seja, a Rússia era um país extremamente feudal, ainda tinha gente lá que pagava talha e corvéia na Rússia. Outro grande problema que nós já falamos, o governo da Rússia, em pleno final para início do século final do século XIX para início do XX, o governo russo ainda era absolutista, né? E o poder dele ainda vinha de Deus, ou seja, era uma autocracia. Gente, e nesse contexto aqui, né, em 1861, né, o Alexandre I, que era um da dinastia Romanov,
ele resolveu fazer uma mudança na Rússia. E em 1861, ele acabou com a servidão na Rússia. Gente, quando ele acabou com a servidão, muitos camponeses que eram endividados foram livres dessas dívidas. Só que aí tem um problema. Gente, ele quis, na verdade, monetarizar o campo. E agora o camponês que antes era servo, agora para ele conseguir produzir no campo, ele tem que comprar a terra. Gente, mas comprar com o quê? Com qual dinheiro? Se o cara é um servo e não consegue, é tão explorado, né, que ele pagava ainda impostos feudais, comprar com qual dinheiro? Então o governo, pessoal, ele começou a fazer uma leve divisão de terras. Não chegou a ser uma reforma agrária. Começou a fazer uma leve divisão de terra, só que tem um problema. O pedaço de terra que ele deu para cada trabalhador, gente, era tão pequenininho que o cara não conseguia plantar uma quantidade significativa naquela terra. Resultado, gente, ele tinha que arrendar um outro pedaço de terra para aumentar a sua terra. Gente, esse cara que eu estou falando aqui são os mujiques. Quem eram os mujiques nesse contexto da Revolução Russa? Os mujiques, pessoal, eram os pequenos proprietários rurais extremamente miseráveis. Ô, gente, mas, por outro lado, surgiram os kulaks. Quem eram os kulaks? Gente, os kulaks eram exatamente, né, os caras que tinham uma condição melhor, que compravam mais terras e arrendavam para os mujiques. Então, a situação não melhorou. Antes, o mujique era dependente do latifundiário. Agora, gente, a maioria deles é preso aos kulaks, né? Devido a essa política errônea que foi feita com o fim da política da servidão. Então veja que a situação, gente, só mudou a forma de explorar, mas a pobreza e a miséria continua. Portanto, a insatisfação continua do mesmo jeito. Gente, e aí, como eu disse para vocês, 85% da população russa morava no campo, ou seja, 15% apenas que habitavam a cidade. Gente, como que um país com 176, 174 milhões de habitantes, vai industrializar, sendo que 85% dessa população está no campo. Gente, são os entraves que a Rússia tinha para industrializar. Diante disso, então, gente, o que vai acontecer? O Alexandre II, né, que foi o penúltimo rei da dinastia Romanov, ele resolveu fazer algumas mudanças. E aí, gente, ele começou um processo de modernização dentro da Rússia. Que processo de modernização foi esse? Primeiro, acabou com a escravidão. Aboliu a escravidão russa, né? Já tinha acabado com a servidão, agora acabou com a escravidão. Não tem mais escravo dentro da Rússia. É uma coisa boa. E por volta de 1890, a Rússia começa com um franco processo de industrialização. Agora sim, gente, igual Getúlio Vargas, quando assumiu a presidência do Brasil, deu um olhar diferenciado para a indústria brasileira, o Alexandre II foi quem fez isso com a Rússia. Começou a dar um olhar diferenciado, falou, agora é a hora da Rússia entrar no trilho aí da industrialização. É um bom pensamento? Ótimo. Só que tem os problemas. Com que dinheiro? Né? Vargas era nacionalista. Ele pensava que o Brasil deveria crescer com o seu próprio capital. Gente, e aos poucos Vargas foi conseguindo esse capital, negocia daqui, faz uma coisa de lá, e foi fazendo a indústria no Brasil. Só que o Romanov Alexandre II vai industrializar com que dinheiro? Gente, somente pegando emprestado. Foi o que ele fez. Começou a atrair indústria francesa e indústria inglesa para dentro do território russo. É nesse contexto, então, Rafael, que começa o êxodo rural. Agora sim, com esse novo impulso na industrialização, com as filiais inglesas, filiais francesas, com empréstimos que os banqueiros, né, fizeram, né, aos comerciantes, aos industriários, ao governo russo, aí a industrialização começou a andar. Aí muita gente começou a ver a oportunidade de ter uma vida melhor na cidade. Foi um engano, na verdade, porque esses primeiros operários, assim como foi na Rússia, assim como foi na França, foi na Inglaterra, também foi na Rússia, eles tinham uma vida extremamente miserável. Gente, resultado, nesse contexto, então, a Rússia começa a industrializar, mas com capital estrangeiro. Pessoal, eu costumo dizer, quem pega emprestado, uma hora tem que pagar, não é? Aí a Rússia começou a criar um problema,
porque ela começou a industrializar, só que tem um problema também, gente. As tecnologias que vieram para a França, para a Rússia nesse contexto, eram tecnologias obsoletas. Resultado, gente, a Rússia, por mais que ela está industrializando, ela não consegue seguir acompanhando as grandes nações industriais, como a Alemanha, como a Inglaterra, como França, como a Itália da vida. E aí a Rússia foi ficando para trás. Por mais que está industrializando, mas ela foi ficando para trás, porque a tecnologia russa não era uma tecnologia de ponta, né? E aí a Rússia foi tendo mais um problema, devendo, porque perdia dinheiro emprestado, ficando dependente do capital externo, né? E ao mesmo tempo, vindo uma leva de trabalhadores para a cidade, e esses trabalhadores cada dia mais pobres, mais insatisfeitos, e aí foi crescendo uma insatisfação. A gente começou a pipocar movimento grevista para tudo que é lado dentro da Rússia, tá certo? Gente, é nesse contexto que os caras começam a acreditar nas ideias socialistas. Hoje a gente tem um detalhe. A maioria dessa classe trabalhadora russa era analfabeta. Gente, tá aí o terreno fértil para o socialismo dentro da Rússia. Pobreza, como o Heitor disse muito bem lá no início da aula, pobreza, miséria, insatisfação, opressão, exploração. Gente, é aí então que começam a nascer ideias, né, tanto favoráveis ao capitalismo, quanto ideias favoráveis ao socialismo. E nesse contexto, essas ideias vão crescendo e vão levar a Rússia para essa grande revolução que nós conhecemos hoje como Revolução Russa. Beleza? Gente, até aqui. Beleza, pessoal? Posso colocar, viu, Deise? Se vocês quiserem, eu posso colocar lá. Gente, tranquilo aí, pessoal? Tá, vou colocar assim. Vocês estão compreendendo, gente? Eu acho que eu estou falando meio rápido e meio... Eu gosto dessa matéria, eu fico meio empolgado. Posso seguir aí, pessoal? Posso seguir? Tem alguém aí que quer que eu comente novamente alguma coisa? Volte em algum ponto? Beleza, então eu vou seguindo aqui. Ok? Então vamos lá. Eu já estou terminando, tá? Já daqui mais 5 minutinhos eu encerro essa aula aqui e eu vou fazer a chamada. Então, pessoal, olha só. Dentro desse contexto aqui, gente, até a burguesia russa não estava satisfeita, porque ela não tinha acesso ao poder político, porque o poder era autocratizado pelos Romanov. Gente, depois que morreu o Alexandre II, assumiu o poder o último rei, né, absolutista da Rússia. Alguém lembra o nome dele? Alguém lembra o nome desse cara, gente? Do último rei absolutista da Rússia? É verdade, Rafael. É Nicolau, porém, II, tá certo? Nicolau II. Esse cara foi o último rei da Rússia, ok? Da dinastia russa. Gente, beleza. Aí, o que vai acontecer? O Nicolau II já havia assumido o trono, o Alexandre II morreu, né? O Nicolau II assume e continua na mesma linhagem. Gente, isso aqui lembra muito a dinastia Bourbon da França, que os problemas estão crescendo, e os Bourbons, né, Luís XIV, Luís XV, Luís XVI, seguindo a vida como se nada tivesse acontecendo. E que isso culminou na Revolução Russa, na Revolução Francesa. A Rússia foi a mesma coisa. Os problemas crescendo e o Nicolau II vivendo no seu luxo, na sua autocracia, e todo mundo tem que obedecer aquilo que ele fala. Gente, foi aí então que criaram o Partido Cadete. O que é o Partido Cadete? É um partido que, quando foi criado, era um partido clandestino, ele não era oficializado, mas, gente, esse partido é muito importante, porque quem criou ele foi a alta burguesia russa. Gente, esse partido, ele defendia, olha para você ver, ele já começou a defender a queda do absolutismo. E o pessoal, então, do Partido Cadete, ele era um partido burguês, tá?
que defendia a criação de uma monarquia constitucional dentro da França, ou dentro da Rússia, perdão, dentro da Rússia. Então, esse partido cadete defendia a criação de uma monarquia constitucional dentro da Rússia. Gente, esse partido não conseguiu grande êxito, pelo menos no início, mas ele vai fortalecendo, depois ele vira um partido legal, tá certo? E aí o socialismo começa a criar raízes dentro desse operário pobre e miserável. Gente, e aí alguns partidos políticos começam a surgir. Porém, esse é um assunto que eu vou explicar na nossa próxima aula, que vai ser daqui 2 semanas, tá certo? Ô, gente, eu queria que vocês fizessem como tarefa aí a página 25 do livro, tá bom? Então, página 25 do livro. Página 25, frente A. Então, tarefa, página 25, frente A. Ok? Beleza? Então, tá bom. Gente, agora eu vou fazer a chamada, tá?